Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus seja sobre todos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, dando sequência à série de mensagens que estamos fazendo nesta epístola. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, nós leremos os versos do verso 11 até o verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Oremos. Senhor, em face da palavra que acabamos de ler e ouvir, nós suplicamos ao Senhor que deposite, Senhor, nos nossos corações as verdades que o Senhor tem preservado para a nossa vida, a fim de que tenhamos a nossa consciência, os nossos valores e o nosso procedimento moldados pela verdade absoluta e autoritativa e inerrante palavra do Senhor. Nós rogamos por isso, Pai, e te pedimos essas coisas com confiança, pois fazemos estes pedidos em nome de Jesus, o teu único Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, C.S. Lewis afirmou corretamente quando disse que a vida cristã não é a imunidade das dificuldades, mas a paz em meio a todas elas. Esta é uma verdade a que todos nós precisamos estar conscientes. Todos nós estamos sujeitos a muitas dificuldades na vida. Nenhum de nós está isento, nenhum de nós está completamente protegido de enfrentar algum dia mau na história da nossa vida. Dia este que, quando vem, nos sentimos tão enfraquecidos que podemos até orar com aquilo que resta de vigor no nosso coração, pedindo a Deus que nos socorra, porque já não podemos mais suportar tanta dor, tanto sofrimento, tanta falta de esperança e de expectativa de termos os nossos dias melhorados. Esta é uma realidade na vida de todo cristão. O próprio Cristo preveniu os seus discípulos dizendo que no mundo eles haveriam de passar por muitas aflições, mas eles deveriam ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E assim, todos aqueles que confiam em Cristo e vivem a vida terrena nesta confiança, haverão de vencer o mundo também, porque Jesus na cruz conquistou benefícios que já podemos desfrutar em meio às nossas próprias dificuldades. É exatamente isso que o apóstolo Pedro está intencionado a comunicar aos seus destinatários, uma vez que eles não podiam evitar a manifestação, a experiência da aflição, da luta, da provação. Eles então deveriam aprender como lidar com estes momentos difíceis que mais cedo ou mais tarde todos nós temos que enfrentar. E a sua intenção primordial foi de fazê-los entender quem eles eram diante de Deus. Se você olhar aquilo que ele disse antes, você vai entender, como os leitores de Pedro, quem eles eram diante de Deus. Diz o verso 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está resgatando a memória dos seus leitores, dos seus destinatários, quem eles eram diante de Deus, para saberem como
como proceder, como se comportar diante dos homens, com base exatamente na identidade que Deus havia dado a todos eles. E é exatamente isso que Pedro faz a partir do verso 11 até o verso 22 do capítulo 3. Ele está expondo para a igreja como, com base na identidade que Deus estabeleceu para o seu povo, eles deveriam se comportar diante de todos os homens. A nossa natureza é tentada mais intensamente nestes dias a nos entregar a toda forma de promiscuidade sexual. É o que estamos vendo crescendo na nossa sociedade, a erotização da nossa cultura. Em tudo que nós vemos, ouvimos, onde nós chegamos, geralmente nós temos contato com algum tipo de sensualidade. Nesses dias, cresce também a rebelião contra as autoridades civis, a contravenção no ambiente profissional, as disfunções familiares e toda forma de malícia que enfraquece a boa convivência social. Nos nossos dias, estamos sendo pressionados, mesmo como cristãos, a nos entregarmos a essas tendências. Tudo indica que parte dos sofrimentos que a igreja estava vivendo naqueles dias tinha estreita ligação, estreita relação com a calúnia. Observe o que Pedro diz no verso 12. Ele diz na parte B do verso 12: para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores. A igreja estava passando por tribulações, e parte das tribulações que ela estava vivendo tinha relação com as calúnias. E não apenas isso, a igreja não estava apenas sendo insultada na sua fé, no seu procedimento, tendo que lidar com as difamações. A igreja estava sendo tratada como se fosse uma organização, uma comunidade de malfeitores. E isso estava causando entre os crentes discriminações, preconceitos, maus tratos e injustiças de toda ordem, quando na verdade a igreja estava sendo assim perseguida por estes que são chamados de malfeitores. E nestes momentos, especialmente, qualquer um de nós, passando por essas aflições, por essas provocações, somos tentados a apresentar pelo menos 3 tipos de reações. Uma delas é a revidação, com palavras ou até fisicamente. Quando somos insultados, caluniados, quando temos o nosso nome envolvido em situações injustas e mentirosas, nós ficamos tão indignados que muitos de nós reagimos com ofensas. Aqueles que nos ofenderam, nós reagimos também com ofensa. Isso quando não, reagimos com violência física. Ou, muitos neste momento, quando atacados, eles se isolam. E pensando na presença da igreja na sociedade, uma das tentações que a igreja sofre nos nossos dias é quando insultada, tratada com injustiça, ela se resignar e desta maneira agir de uma forma desinteressada pelas autoridades e por aquilo que elas determinam do ponto de vista dos deveres civis de todos os crentes. Uma terceira maneira pela qual nós podemos reagir em momentos de muita pressão é de nos aculturar. Já viu aquele provérbio que quando você não pode contra o seu inimigo, você se junta contra ele? Esta é uma tendência perigosa diante da qual estamos sendo também tentados a nos entregar. É de nos aculturar, ou seja, absorver o estilo de vida pecaminoso daqueles que nos ofendem, fazendo parte de certas tramas e de certos grupos sociais que não têm compromisso com a verdade de Deus, para que assim, participando do seu núcleo de relacionamentos, nós nos vejamos livres das calúnias, dos insultos e das opressões. Essa é uma das 3 reações que geralmente nós oferecemos em momentos de muitas pressões. No texto que nós lemos, o apóstolo Pedro está dizendo não para todas essas alternativas. Ao contrário de reagirmos dessa maneira, o apóstolo Pedro está aqui encorajando a igreja, encorajando os crentes a um engajamento de vida piedosa no meio da sociedade. Como ele mesmo diz, ele fala no verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios.
A expectativa de Pedro é que, em face daquelas tramas, daquelas calúnias, tendo a sua confiança em Cristo, sabendo quem somos em Cristo, nós mantenhamos um nosso exemplo exemplar, o nosso procedimento exemplar no meio dos gentios. Para ele, o próprio Jesus é exemplo de como estar no mundo e, ao mesmo tempo, não ser do mundo. Para Pedro, Jesus é um exemplo vivo de como lidar com o sofrimento, como passar pelo sofrimento, sem ser completamente consumido pelo sofrimento. Sendo assim, Pedro nos dá aqui duas estratégias sobre como podemos lidar com o mundo nessa vida terrena, sabendo que não podemos evitar as aflições, mas como podemos lidar com elas. E o primeiro conselho de Pedro, versos 11 ao verso 12, devemos manter a nossa identidade como povo de Deus. E por fim, devemos manter a nossa fidelidade diante de Deus em face das autoridades pagãs. Versos 13 ao verso 17. Vamos ver cada uma dessas argumentações que Pedro apresenta na passagem que lemos. Primeiro, versos 11 ao verso 12, onde ele diz que nós devemos manter a nossa identidade como povo de Deus. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo, essa é uma palavra importante, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, ou seja, no vosso exemplar procedimento, glorifiquem a Deus no dia da visitação, quando Cristo vier, e sermos então declarados, apresentados como justos diante daqueles que em toda a história da nossa vida nos caluniaram. Meus irmãos, um dos mártires cristãos mais notáveis da nossa era foi um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi morto em 1945 no campo de concentração de Flossenbürg. Ele diz no 5º volume do livro de oração da Bíblia as seguintes palavras: os crentes são a semente do reino de Deus em todo o mundo. Repito, os crentes são a semente de Deus em todo o mundo. Pedro sabia qual era a condição dos crentes, como forasteiros e peregrinos. Se você virar a página da sua Bíblia, no primeiro verso do capítulo 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Aqui no verso 11, ele volta a dizer: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro sabia qual era a condição daqueles para quem ele está se comunicando. E literalmente, aqueles crentes, eles eram residentes temporários. Eles não tinham uma residência fixa e, pior, eles não tinham direito à cidadania. Tive a oportunidade, entre os anos 2000 e o ano 2002, eu e minha esposa, de morarmos nos Estados Unidos. Nós recebemos um convite, fomos na embaixada, conseguimos o visto religioso e fomos para lá com a missão de ajudarmos uma comunidade brasileira presbiteriana a se organizar como igreja. E foram 2 anos de trabalho naquela terra. Meus irmãos, um lugar fantástico. Me lembro muito bem dos dias que eu vivi naquele país. Ali nos Estados Unidos, nós tínhamos conforto, nós tínhamos muitas oportunidades, mas eu era um forasteiro, eu era um peregrino, eu e a minha esposa. Nós não podíamos fazer nenhum tipo de investimento de longo prazo, porque sabíamos que o nosso prazo era de 2 anos, nós tínhamos que sair do país. Nós não podíamos ter sonhos naquela terra por muito tempo. Eu acho que por causa disso eu tive alguns sonhos. Me vi nos meus sonhos andando aqui algumas vezes na Avenida Anhanguera, comendo pastel bem passadinho no óleo e também tomando aquela garapa maravilhosa, iguarias que nós só conhecemos aqui. Porque eu sabia que aquela terra não era a minha terra. Então eu não podia cultivar sonhos de longo prazo, eu não podia ter projetos de longo prazo. Eu tinha que aproveitar o máximo possível do tempo que o Senhor nos proporcionou naquele país para ajudar a edificar uma igreja naquele lugar.
Depois tivemos que sair do país, voltarmos para casa. E aqui estamos. Já tive lá várias vezes, por causa de compromisso com a igreja presbiteriana que nos manteve durante anos, mas nunca os Estados Unidos foram a minha terra. Eu tive que voltar. Assim eram aqueles que Pedro está aqui se dirigindo. Eles estavam numa terra que não era deles, eles não tinham uma residência fixa, eles não tinham a cidadania daquele país, eles não podiam cultivar sonhos naquele país, porque o futuro para eles, o dia de amanhã para eles, era meio que uma incerteza. Então, diante deste contexto, o que Pedro faz aqui? Pedro resgata a memória daquele povo, a identidade que eles tinham. Eles eram gentios e, portanto, eram desvalorizados como raça, mas Pedro afirma para eles que eles eram a raça eleita de Deus. Eles estavam excluídos do templo de Jerusalém para oferecerem as suas ofertas, os seus sacrifícios, mas Pedro lembra que eles eram um sacerdócio real. Eles eram discriminados como nação, mas Pedro os chama de nação santa. Eles não tinham propriedade, mas eram propriedade exclusiva de Deus. Não eram um povo politicamente estabelecido como as outras nações, mas Pedro os lembra que eles eram o povo de Deus. E pela misericórdia do Senhor, eles que não eram tratados com misericórdia, Pedro os lembra que eles foram alcançados pela misericórdia do Senhor. E por causa de tão grande graça que Deus manifestou a favor daqueles crentes, como Deus manifestou a favor de todos nós, o apóstolo Pedro aqui exorta aqueles irmãos, bem como pelo Espírito, pela leitura e exposição dessa palavra, somos exortados nessa noite a não absorvermos a cultura moral e também religiosa deste mundo, que são caracterizadas pelas paixões carnais. Paixões essas que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso 19 até o verso 21, lista para nos ajudar a entender que paixões carnais são estas: prostituição, impureza, sensualidade exagerada, ou seja, lascívia, ou a entrega a toda forma de impurezas sexuais nas mais variadas formas, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O argumento que Pedro usa para exortar a igreja a se abster das paixões carnais é porque as paixões carnais, elas militam, elas lutam, elas guerreiam contra a nossa alma, elas escravizam a alma pelos desejos pecaminosos. Quanto mais nutrimos, quanto mais praticamos o pecado, quanto mais nós nos aproximamos daquilo que a palavra de Deus nos proíbe de procedermos, de fazermos, mais prazer, mais anseio, mais escravizados nos tornamos do próprio pecado. Pedro está advertindo os seus leitores a se absterem das paixões carnais, porque elas militam contra a carne, porque elas escravizam a alma pelos desejos pecaminosos, perturbam e destroem a paz na consciência dos verdadeiros cristãos. Quando nós cometemos certos tipos de pecado, a nossa alma não descansa. Enquanto nós não confessamos, enquanto nós não tratamos, enquanto não reconciliamos com os nossos irmãos, enquanto não reparamos certos prejuízos. Por quê, meus irmãos? Porque as paixões carnais, elas militam contra a alma, impedem o verdadeiro cristão de crescer e frutificar na fé, humilham, ofendem profundamente a vida de outras pessoas. Ninguém atende os apetites da carne, da natureza pecaminosa, sem ofender o outro, sem prejudicar o outro, sem causar algum tipo de dano na vida dos outros. Além disso, causam mau testemunho perante aqueles que não são crentes em Cristo. E é esta a preocupação que Pedro traz aqui no verso 12, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, para que alcancem este objetivo, se abstenham das suas paixões carnais, se abstenham do pecado, se afastem do pecado, se arrependem do pecado, peçam ajuda,
Não deixem que a sua alma seja vencida pelas paixões carnais. Preservem a vida de vocês com Deus. Preservem o bom testemunho que essa vida com Deus produz diante daqueles que são incrédulos. Pedro destaca que eles estavam observando a igreja em sua conduta e também a cada um dos crentes em seus procedimentos. Por isso Pedro os exortou para que vivessem piedosamente entre os incrédulos, calando assim as calúnias e promovendo a glória de Deus. O segundo e último argumento de Pedro se encontra nos versos 13 ao verso 17. Aqui ele diz, a partir do verso 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais remudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, a partir dessa primeira exortação que Pedro apresenta nos versos aqui 11 até o verso 12, a partir dessa base, a partir desta premissa, o que Pedro faz aqui é especificar, direcionar a igreja sobre como ela pode, abstendo-se das paixões carnais, preservar, manter o seu exemplar procedimento no meio dos gentios. E nesse sentido ele traz dois argumentos. O primeiro argumento é que a igreja, os crentes, eu e você, devemos nos sujeitar a toda instituição humana. O segundo argumento, que nós devemos viver como cidadãos livres, mas sempre cientes de que somos servos de Deus. Então, versos 13 ao verso 15, ele apresenta o primeiro argumento, de como, tendo sido alcançados pela graça de Deus, tendo sido alcançados pela misericórdia de Deus, devemos manter o nosso exemplar procedimento entre os gentios. O primeiro argumento dele é que nós devemos nos sujeitar a toda a instituição humana. Naquele contexto, o Império Romano era o governo que exercia poder sobre o Ponto, a Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Regiões estas onde os crentes para quem Pedro está se dirigindo estava vivendo. É o que nós lemos no primeiro verso do capítulo 1. E todas essas regiões estavam localizadas na atual Turquia hoje. O Império Romano, ele era opressor na cobrança de impostos. O Império Romano era cruel contra aqueles que transgrediam as suas leis, e ele era terrivelmente cruel contra aqueles que se levantavam contra o seu regime de governo. Os cristãos, neste contexto, debaixo deste poder, estavam enfrentando calúnias. O texto não fala em nenhum momento que os crentes estavam sofrendo torturas ou até mesmo sendo perseguidos até a morte, mas que eles estavam sofrendo muitas calúnias, e isso estava causando problemas de ordem social para a vida da igreja. Eles ainda estavam desfrutando de proteção de um sistema legal que oferecia obediência enquanto obedeciam às leis. Assim, a melhor defesa dos crentes contra os seus caluniadores, segundo o argumento do apóstolo Pedro, era de viver, era de andar em conformidade com as leis decretadas e estabelecidas pelas autoridades. E ele apresenta duas autoridades aqui. A primeira autoridade que ele apresenta é rei como soberano. Aqui Pedro está se referindo ao imperador, a autoridade máxima do governo humano. Depois ele cita as autoridades como que enviadas por ele. Essas autoridades aqui, certamente, Pedro está se referindo aos governadores, como o caso de Herodes, ou os tetrarcas. Pedro está se referindo a todo o ordenamento de autoridade que funcionava debaixo da ordem do imperador. A instituição humana existe, segundo Pedro, para punir os malfeitores e beneficiar aqueles que praticam bem, obedecendo às leis e se sujeitando à autoridade humana. Então, andando em conformidade com as leis, os crentes poderiam recorrer à justiça e provarem sua inocência pela prática do bem. É isso que Pedro está aí dizendo no verso 14. Você recorre às autoridades em meio às falsas acusações, e as próprias autoridades vão oferecer para você segurança,
para os seus direitos e vai punir aqueles que estão procedendo de uma maneira errada. Esta sujeição deveria ser oferecida, Pedro destaca isso, voluntariamente, mais do que ao imperador, mais do que aos governadores, mais do que aos tetrarcas. Pedro apresenta como motivo principal da igreja se sujeitar às autoridades, às instituições humanas, a toda instituição humana, por causa do Senhor. Porque ele mesmo diz, essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Início do verso 15. É a razão que ele apresenta. O segundo argumento de Pedro, nesse sentido, de vivermos, de procedermos de uma maneira exemplar entre os gentios, é nos sujeitando a toda instituição humana e, por fim, versos 16 a 17, vivendo como cidadãos livres, mas cientes de que somos servos de Deus. Ele diz, verso 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E ele termina dizendo, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A sujeição ao magistrado civil não nega a liberdade cristã. Ao nos sujeitar à instituição humana, nós não estamos abrindo mão da nossa liberdade cristã. As leis civis devem ser obedecidas, não por medo, mas porque fazer isso é a vontade de Deus. Esta é a motivação. Esta é a motivação principal. Como obedientes às leis, o crente desfruta da liberdade diante de qualquer penalidade. Quando andamos em conformidade com a lei, nós podemos nos sentir livres, com a consciência tranquila, porque nós não estamos agindo de uma forma a transgredir a ordenação e a instituição humana que o próprio Deus estabeleceu. Mas temos que nos lembrar que mesmo andando em conformidade com as leis e desfrutando da liberdade de qualquer penalidade que podemos sofrer, temos que nos lembrar que nunca estamos livres da nossa responsabilidade cristã de sermos fiéis, mesmo quando longe da fiscalização das autoridades. Você vai fazer uma prova, seu professor não está ali na sala para te supervisionar. Você poderia muito bem aproveitar aquele momento como oportunidade para fraudar a sua prova, buscando informações do seu colega. Mas ali você se lembra que, embora a autoridade humana não esteja presente, a autoridade divina está presente. E você mantém o seu exemplar procedimento no meio dos gentios. Você está num ambiente onde não tem um carro de polícia te vigiando. O sinal fechou. Você respeita a ordem, as leis, mais do que a autoridade humana. Mas a Deus, quando você percebe que não está sob a supervisão das leis humanas, mas você está diante daquele que enxerga todas as coisas. Pedro, ele termina resumindo nesse sentido, verso 17, mostrando 4 pontos da cidadania cristã. Verso 17 ele diz, primeiro, tratai a todos com honra, a todos, indiscriminadamente. E aqui Pedro certamente está incluindo até os caluniadores, porque nós, a exemplo de Cristo, nós não rangemos o dente, nós não agredimos aquele que nos agridem, nós não ofendemos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam. O nosso procedimento, a nossa reação não pode ser também com calúnia. Mas, segundo aquilo que Pedro está dizendo, no tocante à vida comum, à vida social, ele está dizendo que todos devem ser tratados com respeito, com honra. Esse é o procedimento que devemos oferecer a todos, independente da sua crença religiosa, da sua opção sexual, da sua cor, da sua classificação socioeconômica, não importa. Todos devem ser tratados pelos seguidores de Jesus Cristo no mundo com honra.
Esse é um princípio ético da vida cristã em meio a uma sociedade, mesmo quando passando por muitas provações. O segundo princípio que Pedro destaca aqui no verso 17, agora olhando para a realidade da igreja, é amar fraternalmente os irmãos em Cristo. Ele mesmo disse no verso 22 do capítulo 1, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Nós nunca podemos nos esquecer que este é um dever que atende à vontade daquele que verdadeiramente é soberano, acima de todas as autoridades na terra, de todos os reis, primeiro-ministros, acima de todos os presidentes, acima de todos os poderes judiciários, existe um rei, que é o rei dos reis, que é o Senhor dos senhores, e a vontade dele é que nós nos amemos, especialmente em dias de tribulações, em dias de tentações e de provas, nós temos que cuidar uns dos outros, amando os nossos irmãos. O terceiro princípio que Pedro estabelece aqui é o princípio de temer a Deus, respeitar a Deus, reverenciar a Deus, ter medo de Deus, porque Ele é justo, e a sua justiça é reta, é implacável, é inadiável. E este princípio é muito importante, porque se nós não aprendermos a respeitar a Deus, nós não seremos capazes de honrarmos indiscriminadamente a todos, muito menos de amar os nossos irmãos. Quando perdemos o temor do Senhor, estamos entregues às vaidades do nosso coração, ao orgulho do nosso coração, à sede de poder do nosso coração. Nós estamos entregues às paixões carnais da nossa alma. Mas quando nós tememos a Deus, nós somos habilitados a atender aquilo que Pedro está estabelecendo aqui como ética cristã na sociedade, mesmo em meio às provações. E ele termina dizendo: honrai o rei, ou seja, respeitem as autoridades públicas. Olhando para a realidade da nossa república, nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E é dever da igreja, é meu dever e o seu dever, nas conversas, nas redes sociais, oferecermos às nossas autoridades, seja do nosso município, do nosso estado, sejam autoridades federais, é dever de todo cristão verdadeiro honrar autoridades públicas. Isso não significa que temos que concordar com as suas perversidades, isso não significa que temos que manifestar apoio às suas iniciativas e decisões perversas, mas significa, sobretudo, que o nosso dever é de respeitar autoridades públicas. Respeitar autoridades públicas. Eu quero terminar, meus irmãos, apresentando apenas uma única reflexão para todos nós nessa noite. Primeiramente, os governantes, eles foram ordenados e enviados por Deus. Todos os governantes que existem, eles foram ordenados e instituídos por Deus. E quem disse isso é o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, verso 1 ao verso 2. Ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. É Deus quem estabeleceu uma ordem social na qual uns vão exercer governo, autoridade, e os outros vão se sujeitar e obedecer. Então, quando eu resisto a uma autoridade pública, eu estou indo contra a ordem que Deus estabeleceu para a humanidade. E é por isso que Paulo termina no verso 2: e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Deus usa o Estado para penalizar aqueles que transgridem, aqueles que não se sujeitam. É tanto a vontade de Deus que as autoridades instituídas exerçam sua vocação, quanto também é da vontade de Deus que os demais se sujeitem a elas. Nós temos um exemplo aqui no capítulo 2, algo que Pedro está enfatizando no capítulo 2 ainda. No verso 13 nós lemos: sujeitai-vos a toda instituição humana. Confira, por favor, no texto da sua Bíblia.
Verso 13: sujeitai-vos a toda instituição humana. Agora veja comigo, por favor, o que ele diz no verso 18: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Capítulo 3, verso 1, ele continua: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Ele insiste neste tema, e não é à toa, não é em vão, porque existe uma ordem estabelecida por Deus, e esta ordem deve ser considerada por todos os cristãos em meio à sociedade. E existem na sociedade 3 instituições que Deus ordenou: a família, a igreja e o Estado. E para cada uma dessas esferas da sociedade, Deus ordenou aqueles que vão exercer governo. Por exemplo, na família, Deus ordenou que o pai, que o marido exerça o governo, exerça a autoridade de conduzir a sua família. Na igreja, Deus ordenou os pastores e presbíteros para que exerçam a autoridade de governo. E no Estado, olhando para a realidade da nossa república, Deus ordenou aqueles que foram eleitos, me refiro ao poder legislativo e o poder executivo, e aqueles que foram designados pelo Congresso Nacional, o poder executivo máximo da nossa nação, o Supremo Tribunal Federal. Deus instituiu, no âmbito do Estado, aqueles que devem exercer a autoridade. E, meus irmãos, para muitos de nós, este conceito é difícil de aceitar, não é difícil de entender, ele é difícil de aceitar, pois nós assistimos em todas essas esferas, família, igreja e sociedade, governada pelo Estado, abusos de toda ordem, abusos de autoridade, austeridade, injustiças sendo praticadas. Há muitos perversos em posições de autoridade, legalizando, por exemplo, a corrupção, premiando a impunidade e tornando a estupidez uma regra para se governar, para se exercer a autoridade. Mesmo assim, Deus ainda nos chama a obedecer às autoridades civis e honrá-las, sabendo que cada uma prestará contas dos seus cargos diante de Deus um dia. A palavra de Deus não deixou de ser menos palavra de Deus, porque certos homens ocuparam cargos para os quais deveriam ser fiéis a Deus e não são. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, e essa palavra continua ecoando por gerações, por séculos, e chegando a nós neste momento como uma verdade inegociável. Nós temos que nos sujeitar às autoridades que foram instituídas por Deus. Conforme o credo apostólico, nós lemos que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Para ele, o próprio Jesus disse em João capítulo 19, verso 11, Pilatos disse para Jesus: tu sabes que eu tenho poder, né? Tipo assim, eu com a minha caneta, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser contigo. Jesus deu essa resposta para Pilatos dizendo: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Porque não existe autoridade absoluta em homem algum. A autoridade absoluta é somente naquele que é apresentado pela revelação das Escrituras como o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aquele que vem para vencer, que veio como cordeiro para ser humilhado e sacrificado, mas que mais uma vez voltará ao mundo como leão da tribo de Judá. Este sim tem autoridade absoluta. Ele é o único que foi encontrado digno de tomar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono e desatar-lhe os selos, e diante dele todos os representantes das hostes celestiais e os representantes da raça humana eleita se curvam para oferecer louvores sem fim por toda a eternidade, porque não foi encontrado ninguém na existência com a dignidade de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo para Pilatos, a autoridade máxima da Judéia, dizendo: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto você não tivesse recebido. Ele poderia, por exemplo, ter usado o seu poder para se libertar daquela opressão, mas ele não usou, porque estava cumprindo a autoridade do Pai,
ele estava sujeito à autoridade máxima do Pai, que estava sendo realizada através da instituição humana. Ele não usou a sua liberdade para desobedecer a Deus. Aliás, na cruz ele foi insultado, dizendo: salvou a muitos, mas não salvou a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Ele foi provocado, ele foi tentado, ele foi caluniado, mas Jesus permaneceu obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. De maneira que lemos no verso 21 aqui do capítulo 12: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. No momento mais humilhante a que foi submetido, até mesmo no sofrimento da cruz, ele deu exemplo de fidelidade e obediência, temeu a Deus e honrou o Rei. Vamos orar?